Boa tarde, bem-vindos à Semana Alquimia. Hoje é a nossa primeira live de uma série de 4 lives que vamos ter esta semana. Vamos começar hoje pela nossa live em que eu vou falar dos bloqueios do pilar físico. Amanhã, à mesma hora, às 13, vou falar sobre os bloqueios do pilar emocional. Na quarta-feira vou falar sobre os bloqueios do pilar mental e na quinta-feira vou falar sobre os bloqueios do pilar vibracional. Não podes também perder na sexta-feira às 21 o workshop Torna-te um Alquimista. Nesta aula eu vou fazer um resumo de todos os bloqueios e quais as alquimias para tu transformares a dor em amor. O que é alquimia? É focar-te na transformação da dor em amor. A alquimia é focar-se no interno e não no externo. Não o que está a acontecer nos problemas, nos conflitos, nas questões que estão fora de ti, mas sim trazeres o poder para dentro de ti para transformar aquilo que precisa ser transformado para o teu exterior também acontecer essa transformação. Então, o que é que vai acontecer aqui hoje nesta nossa primeira live? Bem-vinda, Andreia. O que é que vai acontecer aqui hoje nesta nossa primeira live? Vou falar sobre os bloqueios do pilar físico, que é um dos 4 pilares da alquimia. A alquimia, ela aborda os 4 pilares essenciais para a nossa estrutura interna. O pilar físico, o pilar emocional, o pilar mental e o pilar vibracional, que vai ser aquilo que eu vou falar aqui ao longo desta semana, da nossa Semana Alquimia. Então, o que é que acontece quando o nosso pilar físico ele está bloqueado? Aquilo que acontece é que nós ficamos em modo sobrevivente. E o que é isto no modo sobrevivente? Acontece geralmente ficarmos em modo piloto automático. Acontece, por exemplo, ficarmos com falta de energia, falta de vitalidade, aquele cansaço de parece que não me apetece fazer nada, parece que não consigo avançar para projetos, aquela falta de foco. Eu quero me concentrar, mas falta-me o foco. Acontece também, muitas vezes, o excesso de raiva. O que é este excesso de raiva? É não direcionar a nossa energia, fogo, que é o nosso poder pessoal, para aquilo que precisa ser feito, para a ação, para as decisões direcionadas para aquilo que nós queremos concretizar. Então, muitas vezes o que acontece é que a nossa energia fogo fica em desequilíbrio, ou em excesso ou em falta. E também a nossa falta de ação para projetos. Aquilo que mais acontece é que quando o bloqueio do nosso pilar físico está neste momento, não existe ação, há uma inação. Porquê que há essa inação? Porque nós precisamos de energia vital. E é no pilar físico que nós construímos a nossa energia vital, com qualidade, com saúde. Então, quando esse pilar físico não está em equilíbrio, nós vamos gerar uma série de desequilíbrios. O corpo é o portal para a conexão com a vida. Através do corpo, nós existimos. Sem ele, não seria possível. Então, nós temos esta consciência de que o nosso corpo precisa de estar em harmonia, em equilíbrio, precisa de estar saudável para nós estarmos mais conectados com a vida. E quando nós estamos no modo sobrevivente, nós estamos mais conectados com a morte do que com a vida, porque estamos numa não-vida. E o que é que acontece quando está bloqueado este pilar, não é? Este pilar que é o pilar que está ligado também ao primeiro chakra. Aquilo que acontece é, muitas vezes, a energia ficar em desequilíbrio, em excesso ou em falta. E quando ela está em excesso, podemos ter mais impulsos, estar mais reativos, ter mais reações momentâneas. Por exemplo, impulsos por comida, impulsos por bebida, impulsos por compras, não é? Muitas vezes as nossas questões financeiras são geradas por impulsos, não é? Em que não há um equilíbrio. E é essa falta de equilíbrio que gera o quê? Tudo está ligado à nossa base, não é? O nosso trabalho, o nosso corpo físico, os nossos relacionamentos,
nosso dinheiro, tudo isso está ligado à nossa parte física, que é aquilo que nos faz, de alguma forma, nos ligar aqui a esta vida terrena. E quando está em desequilíbrio, por exemplo, em falta, aquilo que acontece é que temos uma baixa energia. Não temos vontade, não temos sequer vontade, temos uma inação. Ok. Alda Grata. Alda está a dizer que o som está baixo. Já agora, bem-vindas. E deem-me aí o feedback se o som melhorou alguma coisa. Bem-vindas. Ok, então vamos retomar. Deem-me só o sinal se o som já está bom. E vou explicar um pouco mais, não é? Vou aprofundar. O que é que acontece quando a energia está em déficit, está em baixa? Aquilo que acontece é que nós ficamos com falta de energia. Ficamos... Aqui está bom, diz a Andreia. Obrigada pelo feedback, Andreia. Muitas vezes aquilo que acontece é uma repressão. Uma repressão daquilo que é a nossa ação. Então, tudo aquilo que não há movimento, há uma estagnação. E quando nós ficamos estagnados na nossa inação, aquilo que acontece é gerar bloqueios. E esses bloqueios vão bloquear o quê? Vão bloquear o nosso trabalho, vão bloquear as nossas finanças, vão bloquear os nossos relacionamentos, vão bloquear tudo aquilo que nos liga à terra, digamos assim, não é? Tudo aquilo que são as nossas relações terrenas. E muitas vezes acontece o quê? Falta de ação para os meus projetos. Eu quero desenvolver um projeto, mas não tenho ação. Quando não temos energia, o projeto, não temos sequer, muitas vezes, concentração para nos focar naquele projeto. Ou muitas vezes até nos focamos, até iniciamos e acabamos por quê? Por desmotivar. Porque não conseguimos manter a energia, não é? A energia que colocamos no início. Até começamos muito bem, mas depois vamos começando a pica. Porquê? Porque não conseguimos equilibrar a nossa energia vital. E aquilo que eu vos vou trazer hoje, primeiro vou contar um bocadinho da minha história e depois vou-vos trazer aqui 3 formas de desbloquear o pilar físico. Quando ele está em bloqueio, porque é que ele bloqueia e de que forma é que o podemos desbloquear? Eu já tive quase 100 quilos. Algumas pessoas daqui conhecem-me, não é? Dessa altura em que eu realmente estava desconectada do meu corpo físico e o meu pilar essencial estava bloqueado e sem me aperceber, porque isto acontece muitas vezes de forma inconsciente e nós não nos apercebemos. Nós não nos apercebemos que não temos energia para fazer aquilo que mais gostamos. E uma das coisas que eu me apercebi foi quando nasceu o meu primeiro filho, João, em que ele tinha muita energia. Aquela criança que tem energia para dar e vender. E eu não conseguia acompanhar. Eu queria jogar com ele à bola, mas eu não tinha energia. Eu queria ir com ele apanhar paus, que ele adorava de ir assim para o pinhal, apanhar paus e recolher. Ele adorava isso. E eu ficava sentada porque eu, na verdade, não tinha energia para o acompanhar. E isso começou-me a doer. Essa foi a minha primeira dor. Que foi, eu quero fazer, mas eu não consigo. Ou então fazia aquilo, mas depois ficava de rastos e já não conseguia fazer mais nada. Então comecei a perceber que eu não tinha energia suficiente para fazer aquilo que me dava prazer. E isso acabava por afetar as minhas relações. Nomeadamente estava a afetar o meu relacionamento com o meu filho. Então, muitas vezes nós não nos apercebemos como é que os bloqueios estão a afetar de facto a nossa vida e às vezes de forma irreversível, porque aqueles momentos eu não posso voltar atrás. Eu não posso voltar atrás e voltar lá a brincar, a correr com ele, a jogar à bola. Eu não posso voltar atrás. Eu agora posso fazer diferente, sim, sempre. Mas a verdade é que nós acabamos por perder etapas, e isto é etapas muitas vezes na nossa área profissional, muitas vezes na nossa área financeira, na nossa saúde, em que já não há retorno. Muitas vezes acabamos por criar o quê? Situações de desequilíbrio no nosso corpo que geram doença. E muitas
vezes já não dá para voltar atrás. Então é importante nós percebermos qual é o desconforto, qual é a zona de dor. E isto, para percebermos, precisamos estar conectadas a nós. Nós, muitas vezes, e então quando estamos no modo sobrevivente, no modo de piloto automático, muitas vezes saímos do nosso estado de consciência, do nosso estado de presença. O que é este estado de presença? O estado de presença é estar no aqui e no agora e perceber o que é que está a acontecer comigo. Perceber se eu estou a pensar em algo negativo, perceber se eu estou aqui com uma emoção de tristeza, olha, não estou a gostar do que ela disse, eu acho que foi injusto o que ela disse, uma raiva. Perceber o que é que está a acontecer neste momento. Perceber se eu estou com fome, perceber se eu estou sem energia. E isto é fundamental para nós tomarmos uma ação. Nós só conseguimos mudar, nós só conseguimos ir para uma zona de transformação quando nós percebemos qual é a zona em que estamos neste momento de dor. E muitas vezes não temos consciência dela. O que é que acontece quando o pilar físico ele está bloqueado? A primeira coisa que ele vai bloquear é a nossa energia vital. E nós precisamos da nossa energia vital para viver, porque ela é vital. E com esse desequilíbrio, muitas vezes acontece o quê? Acontece não estarmos a viver em pleno. Não estamos a viver em pleno a nossa vida. Muitas vezes delegamos a nossa vida aos outros. Que é, o que é que achas que é melhor para mim? O que é que achas de fazer? O que é que achas de eu fazer isto? O que é que achas? Ou, por exemplo, delegamos o estar a cuidar dos nossos filhos, o estar a brincar com os nossos filhos, delegamos a outras pessoas porque temos outras coisas para fazer. Nomeadamente, falta de energia, não é? Ficamos separados, ficamos estagnados. Então, isso acontece muitas vezes, torna-nos o quê? Torna-nos na zona de dor. E é essa zona de dor que temos de estar conscientes a cada momento que estamos a entrar nela. Porque só assim é que vai ser um impulso, vai ser o input que precisamos para nós transformarmos essa dor em amor. E se te sentes sempre cansada, parece que pesada, muitas vezes não funciona o intestino, irritabilidade, falta de foco, falta de vontade muitas vezes de viver, o acordar e já estar a refilar, já estar a reclamar, já estar cansada. Muitas vezes isso é não mais que um bloqueio do pilar físico. E como é que nós podemos cuidar? Esta é a parte mais importante. Como é que nós podemos cuidar? Todos nós sabemos. Eu ouço tantas vezes isto em consulta. Mas eu sei isso. É verdade. A verdade é que todos nós sabemos como cuidar. A verdade é que muitas vezes não o fazemos. Muitas vezes os nossos sabotadores internos impedem-nos de fazer aquilo que é melhor para nós. E é essa a origem que nós muitas vezes precisamos de ir. Okay? Então, de que forma é que nós podemos cuidar? Através de uma alimentação consciente. A alimentação é a maior fonte de gerador de energia para a nossa vida. Quando nós nos nutrimos com qualidade, aquilo que acontece é que os alimentos, eles são combustível. E se eu me alimento de alimentos tóxicos, aquilo que eu fico é sem energia, sem vitalidade. No entanto, se eu me alimento com alimentos nutritivos, aquilo que eu ganho é combustível para ter ação. Não é? É como um carro sem gasolina, ele não anda. Podes lá pôr outra coisa qualquer, mas ele não vai andar. Então o nosso corpo é exatamente isso. Temos o privilégio de às vezes colocarmos outra coisa que não gasolina e ele funciona na mesma. Não é? No entanto, não deixa de sofrer as suas consequências. Outra coisa que podemos fazer é o jejum, é o detox. Nós precisamos a todo momento de eliminar as toxinas do nosso corpo. Lá está, de alimentos, de produtos tóxicos que nós vamos comendo, mesmo de forma inconsciente às vezes, não é? Mesmo alimentos que achamos que até, se calhar aquilo não tem produtos processados, e se calhar até tem. Ou outra coisa qualquer, nós precisamos de eliminar do nosso corpo, do nosso organismo,
frequentemente todas as toxicidades que fomos adquirindo para o nosso corpo. Através da hidratação, nós precisamos de hidratar o nosso corpo precisa de estar hidratado. E muitas vezes aquilo que acontece é que nós nos esquecemos de beber água, nós esquecemos da base. E agora diz-me, mas eu sei isso, mas é claro que sabemos. Nós sabemos que temos de beber água, mas a verdade é que muitas vezes temos hábitos de não beber, de beber pouco. E precisamos de transformar esse hábito que é prejudicial à nossa vitalidade, que bloqueia o nosso pilar físico. Precisamos de transformá-lo e criar um hábito saudável através do descanso. O nosso corpo precisa de descanso e muitas vezes não sabemos descansar. Muitas vezes não sabemos parar. Muitas vezes não sabemos desconectar. O que é isto desconectar? É eu estar desligada do automático, do multifacetada, do estar sempre a fazer algo. Não, é não fazer mesmo nada. Também precisamos desses momentos. Uma outra forma é o exercício. Tal como o descanso, também precisamos do movimento. Então nós precisamos de trazer para a nossa vida formas de movimentar o corpo. Porque muitas vezes é através do movimento do corpo que nós vamos desbloquear a energia estagnada, vamos renovar, vamos restaurar a energia vital. Então, esta é a primeira forma de desbloquear o pilar físico. O primeiro bloqueio tem a ver com a energia vital. A energia vital, digamos, eu costumo sempre dizer em consulta, quando algo não está bem, volta ao básico. Quando algo não está bem, quando algo está em desequilíbrio, volta ao básico. O que é isto voltar ao básico? Voltar ao básico é voltar ao pilar físico. Porque quando o pilar físico está em desequilíbrio, aquilo que acontece é que tu não tens recursos para cuidar dos outros pilares. Então, aquilo que acontece é que ficamos no modo sobrevivente. E o modo sobrevivente é mesmo isso que a palavra diz. É só estar com os recursos necessários para sobreviver. Mais nada. Então, se não consegues alcançar outras coisas que tu gostarias, é porque não estás com os recursos ativados, porque precisas deles. Precisas deles para cuidar do pilar básico. Por isso, enquanto tu não geras mais energia, mais vitalidade e não cuidas disto que parece que é básico, muitas vezes é assim, mas eu já cuido. Ok, mas esse cuidar é de qualidade? Esses alimentos são de qualidade? Esse sono é de qualidade? O exercício fazes uma vez por semana e depois nunca mais fazes? Ou fazes quando te lembras? Ou todos os dias tu colocas a intenção de gerar mais energia no teu corpo? Seja através de uma caminhada, seja através de subir umas escadas, seja através de fazer 15 minutos de yoga, 10 minutos de cardio. Todos os dias colocas essa intenção de gerar movimento no teu corpo ou deixas a energia estagnar no teu corpo durante dias e dias e dias e dias? Porque isto é muito importante. Nós precisamos diariamente, tal como de tomar banho, nós precisamos diariamente também de regenerar, de limpar a nossa energia. E aquilo que acontece muitas vezes é que nós não temos este autocuidado. Um outro bloqueio que acontece muitas vezes no pilar físico tem a ver com a energia fogo, que é a energia da raiva, não é? Esta energia que muitas vezes está ligada está associada a algo negativo. Esta energia é vital. Esta energia fogo é uma energia extremamente necessária para nos pôr a mover. É uma energia que está ligada à coragem, é uma energia que está ligada ao andar na vida. E muitas vezes aquilo que acontece é que, primeiro, fomos ensinados que ter raiva, não é? Que é aquele impulso de ação, ter raiva não é bom. Muitas vezes a nossa raiva gerou frustração, a nossa raiva gerou agressividade.
não soubemos controlar, não fomos ensinados a controlar esta energia fogo. E aquilo que fazemos ainda hoje é reprimir a energia fogo ou então direcioná-la de forma em excesso. O que é isto de forma em excesso? É através da nossa irritação, através da nossa reclamação, é através de enviar contra os outros, não é? Nossa forma agressiva com os outros. Então, não direcionamos a nossa energia fogo, a nossa energia de ação para concretizar, para caminhar, para crescer. E muitas vezes precisamos de reaprender tudo de novo. É como voltar à escola primária. É como voltar à escola primária. Então, mas eu não aprendi nada disso. Eu não aprendi a gerir a minha raiva. Eu não aprendi a direcionar a minha raiva. Eu não aprendi de que forma é que a minha raiva pode ser boa para mim. Pelo contrário, sempre me disseram que ter raiva é mau. Eu sou uma má menina se tiver raiva. Então, aquilo que precisamos é reaprender. Reaprender como é que podemos libertar aquela emoção que é tóxica e como é que nós podemos pegar no nosso fogo e direcionar para a nossa ação, direcionar para a nossa decisão, direcionar para os nossos projetos, direcionar para aquilo que nós queremos construir. Então, este segundo bloqueio, que muitas vezes é o que mais bloqueia, principalmente a área financeira e a área dos relacionamentos, este segundo bloqueio é extremamente importante nós reaprendermos. É que muitas vezes nós temos de reaprender a nos alimentar, não é? Mas eu já sei. Mas às vezes não sabemos. Às vezes achamos que o que aprendemos era o certo. E muitas vezes o certo não é o certo para nós. É a mesma coisa como lidar com a energia da raiva. Muitas vezes aprendemos a lidar daquela forma e achamos que é assim. Mas não. Existe uma outra forma que para ti pode ser mais saudável. E o terceiro bloqueio é a ação. Aquilo que muitas vezes bloqueia o que é a nossa coragem. Então, o que é que está associado ao movimento? Está associado ao movimento de eu avançar, eu acreditar. Eu avançar mesmo não saber que mais à frente pode haver uma cova, pode haver uma montanha, pode haver um piso que eu até possa tropeçar. Então, eu avançar mesmo assim. E muitas vezes o que o medo faz é nos paralisar, fazer o modo fuga, eu não quero isto para mim, e fugimos, ou muitas vezes até o modo de ataque. Atacar em vez de integrar aquilo que é bom para mim. E sair da nossa zona de coragem, não é? Que é a zona de arriscar todos os dias. Costumo dizer que todos os dias nós arriscamos. Todos os dias nós acordamos e arriscamos viver um dia. Não é? Então, todos os dias, e isto é a forma normal, natural e original. Então, nós vivemos aqui para arriscar. Todos os dias estamos a arriscar mais um dia. Então, nós sairmos desse posicionamento de viver a vida a arriscar faz com que muitas vezes bloqueamos o pilar físico. Porque o pilar físico está ligado a onde? A duas pernas e a dois pés, que normalmente caminham. Então, é a nossa ação na vida, é o nosso caminhar na vida. E uma das coisas que eu aprendi no caminho de Santiago teve a ver muito com esta questão da ação, não é? A questão da coragem, que me levou muitas vezes a perceber que nós nesta vida nós vimos caminhar. Nós vimos caminhar por zonas muitas vezes conhecidas, por zonas muitas vezes que até nos dão medo, muitas vezes zonas desafiantes, mas uma coisa que não podemos é parar de caminhar. Então, quando eu fiz o caminho de Santiago, aquilo que eu tinha presente é que eu tinha um objetivo. E esse objetivo era chegar, mas chegar usufruindo do caminho. Apesar dos obstáculos que foram surgindo, apesar dos desafios internos que eu fui lidando, o propósito, a missão era chegar e usufruir do caminho. Então isto é muito importante, é um ensinamento bom também para trazermos para a nossa vida, que é de que forma é que qual é o objetivo, onde é que eu quero chegar? Muitas vezes não temos isto presente.
Vivemos por viver. Não, há um objetivo. Pergunta-te a ti, há um objetivo, há algo que tu queres, algo que para ti é muito importante. Então coloca sempre isso como meta para ti. E enquanto vais caminhando em direção a esse objetivo, vai usufruindo do caminho, apesar dos obstáculos que vão aparecendo, apesar dos desafios, apesar de coisas que vais ter de lidar internamente para lá chegar. Então, uma das coisas que muitas vezes acontece é o medo de nos bloquear, o medo de acharmos que não somos suficientemente boas, o medo de acharmos que aquilo não é para nós, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de sermos rejeitados, o medo de não ter sucesso, de não conseguir, o medo de achar que não merecemos e muitas vezes o medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, do que os outros vão julgar, o medo de não ser amada. Então é muito importante nós desbloquearmos o nosso pilar físico, porque é o nosso pilar vital. Então, quando alguma coisa não estiver a correr bem, volta à base. Olha para a tua energia vital e entende como é que a tua energia está neste momento. Uma das formas que podes, a partir já de hoje, uma das ferramentas que podes, a partir de hoje, adquirir é o hábito de meditares 10 minutos. E muitas pessoas complicam aquilo que é meditar. E meditar é simplesmente conectares a ti e te sentires. Sentires o quê? Sentires como é que está o teu corpo físico, sentires como é que está o teu corpo emocional, sentires como é que está o teu corpo mental, como é que está a tua disposição, como é que está a tua energia. Então, este hábito é um hábito essencial para perceberes quais são as tuas necessidades diárias. Então, uma das coisas que muitas vezes buscamos fora é que alguém compensa as nossas necessidades. E quando somos nós a satisfazer as nossas necessidades, aquilo que acontece é que ficamos com mais força, com mais vitalidade. Recuperamos o quê? O nosso poder interno, o nosso poder pessoal. Então, estes são os 3 bloqueios do nosso pilar físico. No workshop, na sexta-feira, eu vou aprofundar mais qual é a alquimia para os nossos 4 pilares. Então, o que é que eu te vou pedir para partilhares esta live com quem tu gostas, com quem tu sintas que vai ser importante para ela desbloquear o pilar físico. Tem também no meu YouTube, eu deixei lá um conjunto de vídeos do Torna-te Alquimista, para saberes também como é que tu podes tornar um alquimista e transformares aquilo que é dor para ti em amor. E também vai acontecer na sexta-feira às 20 uma sessão VIP onde eu vou em direto transformar uma dor em amor. Amanhã encontramos-nos aqui às 13, onde eu vou falar sobre os bloqueios do pilar emocional. Por isso, se tiveres alguma dúvida sobre o pilar físico, coloca aqui nos comentários que eu vou respondo-te diretamente a dúvida que tiveres em relação ao bloqueio físico, se está a acontecer contigo, se sentes cansada, se sentes sem energia, não sabes como é que há de alterar a tua alimentação para gerar mais energia, não sabes como é que podes sair da zona de conforto e começar a movimentar mais o corpo. Então coloca aqui em baixo, comenta, partilha esta live com quem tu amas e amanhã encontramos aqui às 13. Um beijinho alquímico para vocês, a quem esteve aqui, grata, muito grata, e até já.